Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como instalar e configurar corretamente o plugin da AP Rocket, que provavelmente é uma das melhores opções aí para vocês que estão precisando de performance no site WordPress, né? Então, para começar, você tem que entrar aqui no site da AP Rocket, né? Infelizmente é um plugin pago e aí você tem algumas outras situações. Talvez esteja se perguntando, eu preciso desse plugin pago? Depende das suas, do que você realmente quer. Você vai precisar de performance? Qual que é a característica sua de servidor? Você é uma empresa pequena ou grande? Então eu sempre falo que para a grande maioria dos usuários faz muito sentido. Por quê? Para você que tem um site tradicional em WordPress, para você que tem um blog ali que está crescendo, ele ajuda demais. Principalmente porque você deve estar numa hospedagem padrão, talvez aí um HostGator, uma GoDaddy, um servidor Apache, talvez um Nginx ou alguma coisa assim, mas difícil, provavelmente mais um Apache, uma hospedagem padrão mesmo, né? E nesses casos ele é muito eficiente, e não só porque ele é um plugin de cache, mas ele é um plugin de performance completo. Ou seja, ele tem diversos recursos que você vai acabar consolidando nesse plugin para te dar performance. E a gente vai ver aqui na configuração esses recursos, né? E talvez um dos pontos mais importantes aqui é que para a maioria dos sites WordPress ele funciona super bem, tá? Talvez para um ou outro site WordPress ele não funciona bem por uma característica do tema ou porque existe uma característica do projeto que não faz sentido para você. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você resolveu partir para performance e foi para uma hospedagem no Pagely. A gente sabe que tem problemas de conflito lá, tá? Da App Engine também já teve muito conflito ali. Então, se você tem uma hospedagem premium que tem as próprias configurações de cache, provavelmente isso vai ser um problema. Vamos supor que você configurou aí uma hospedagem com um servidor Lightspeed ao invés do Apache ou Nginx. Faz muito mais sentido que você tenha um plugin Lightspeed também. Então tem certas características, até principalmente se o site for muito grande, se você tiver uma equipe de desenvolvimento, talvez vai dar preferência aí para usar um Nginx e um Redis ou outras soluções aí de performance, que não faz sentido, mas para a grande maioria dos usuários faz muito sentido da AP Rocket, principalmente porque ele é um plugin muito rápido de configurar e ele não costuma estar tantos problemas, tá? A gente vai ensinar algumas dicas aqui para evitar os principais problemas, mas ele é muito plug and play diferente ali de outros plugins. Por exemplo, comparativamente com o W3, o W3 é muito mais complexo de configurar e tem alguns recursos do W3 que você só encontra na versão paga, assim como no da AP Rocket, só que ele é mais complexo de configurar. Se você pegar algum outro plugin de cache, que nem o Super Cache, ele é muito simplista, então ele não vai ter todos esses recursos aí de performance que o da AP Rocket te passa. Então, em outras palavras, se você não quer ter trabalho, se você quer facilitar a sua vida no dia a dia, o da AP Rocket é uma das melhores opções. Vamos dar uma olhada aqui nos planos, ó, ele tem 3 opções, de $49 por ano para um site, de 99 para 3 e de 249 para sites ilimitados, né? Que é especialmente bom aí para quem tem bastante sites, ou até agências pequenas, isso é bem interessante. Um ponto importante que muita gente me questiona, mas putz, se eu não quiser pagar o segundo ano, o que vai acontecer? Ele para de funcionar? Não, ele não para de funcionar. O plugin, ele efetivamente continua funcionando, ele só não vai receber atualizações. Então, se tiver alguma melhoria de performance no plugin que ele vai incorporar na próxima versão, ou até um problema de segurança, você não vai receber as próximas atualizações. Muito embora eu tenha recebido algumas atualizações, mesmo depois do plugin ter vencido, tá? Eu acho que eles fazem uma política de boa vizinhança nesse caso. Mas uma vez que você já tenha comprado, você vai ter que fazer aqui login na sua conta, né? É um plugin que ele não está no repositório do WordPress, então você vai realmente ter que precisar baixar o arquivo. Você vai entrar aqui, você tem uma série de informações, basta clicar aqui no download da AP Rocket, né? Inclusive, se você colocar lá depois, a gente vai mostrar o usuário e senha, ele atualiza automaticamente ali. O que você vai fazer aqui? Você vai entrar no seu site, a gente vai entrar num site de teste, tá? E é bem interessante, né? Porque quando a gente está falando em performance, muito embora a performance seja bem ampla, a gente normalmente está pensando aqui no PageSpeed, né? Então a gente vai fazer o quê? Já vamos fazer um teste com esse site de teste que eu coloquei aqui no PageSpeed, tirar um print para ter certeza da nota que esse site está agora no momento. Então vamos lá, o teste foi realizado, vou dar um zoom aqui para facilitar a visualização, né? Vamos reparar aqui, ó. Esse cara tá com uma nota 47, tá? Que, como eu sempre falo, pessoal, a nota não é tão importante. O importante é você ver depois o relatório consolidado com as informações reais. Mas ok, vamos lá. Está com uma nota 47, você tem uma série de métricas aqui, talvez não tão satisfatória. E aqui, gente, muitos gurus aí de performance, não tenho a menor ideia do que eles falam, mas aqui é muito importante você ver que tem duas áreas, oportunidade e diagnóstico, né?
Então, normalmente diagnóstico é onde está a bucha e oportunidade é onde você pode melhorar um pouco aí, né? Mas assim, de uma maneira geral, esquece os dois, essa segmentação. Você tem que tentar melhorar tudo. Lógico, às vezes você pode ter uma ou outra coisa aberta aqui. Se você não entende esses pontos especificamente, não tem problema. É exatamente para isso que um plugin que o WP Rocket vai te ajudar, né? Então, ó, elimine recursos que impedem a renderização. Mas tem um monte. A ideia é que o WP Rocket entre e ele faça o serviço aqui. Às vezes sobra um ou dois e você pode ir configurando aos poucos aí, né? Mas é legal você reparar uma série de coisas. Por exemplo, reduz o tempo de resposta inicial no servidor. Então, onde está o meu servidor? Será que eu estou pagando um servidor bom? Imagens em formato de última geração. Então aqui está falando de utilização de WebP, mas também a gente tem que lembrar, se o seu site ele tiver imagens muito grandes, e quando eu falo grandes, pesadas, né, não otimizadas, isso impacta em performance, e aí o plugin não vai fazer milagre, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Mas só dar uma olhadinha aqui legal, tem as principais informações, eu vou tirar um print aqui para a gente guardar aqui e lembrar dessa nota 47 para ver depois o quanto realmente melhorou, né? Vou fechar aqui o PageSpeed, depois a gente volta aqui e aí a gente vai fazer login nesse site. Uma vez aqui no painel do controle, está até pedindo para atualizar o banco de dados, vamos atualizar aqui tudo que tem que atualizar, né? Mas o mais importante é o seguinte, como a gente vai fazer para instalar? A gente vai aqui em plugins, né? E vamos em adicionar plugins, adicionar novo, né? Quando a gente vai no adicionar, ele não vai estar aqui na biblioteca pública, porque ele é pago, é uma versão paga. Então você vai clicar em enviar plugin e você vai selecionar aquele arquivo que a gente tinha trazido anteriormente aqui, ó, da WP Rocket 3.11.0.2, que é a última versão aí na data que a gente está gravando esse vídeo. Você vai clicar aqui em instalar agora, ele vai instalar o plugin, às vezes pode demorar um pouquinho, e aí ele vai perguntar se você quer ativar o plugin. E aqui eu acho que é um ponto muito importante, né? Quando você ativa, ele já entra com a opção de cache ativada, tá? Então sempre tem um backup. Dificilmente uma opção de cache vai quebrar o teu site aqui, principalmente nas configurações básicas, né? Ele sabe disso, então ele não deixa as configurações avançadas ativas. Mas é muito importante para você que você tenha backup. Então você vai ativar um plugin aí que mexe um pouco ali com alguma parte de performance, de cache, até com banco de dados, que provavelmente é a parte mais crítica, você precisa ter um backup. Então se você tiver um backup diário, beleza, se não faz um backup antes de começar o processo, e aí sim depois você vai vir aqui e clicar ativar plugin, ok? Uma vez ativado o plugin, ele já vai provavelmente levar aqui para a tela de configuração. Se ele não te levar, você tem alguns atalhos aí que você vai poder entrar, ou na barra superior ou na barra lateral esquerda, né, através de configurações da WP Rocket, ó. Então ele não me levou dessa vez, já antigamente ele levava. Mas você pode clicar aqui, ó, em configurações da WP Rocket, ou aqui em cima também, ó, da WP Rocket e configurações, tá? Então clicando aqui você vai para a área de configuração do plugin. Você vê que ele já está pré-carregando aqui, né? Então esse é um ponto importante aí, dependendo do tamanho do site, a gente vai ter que refazer esse ajuste. Deixa eu fechar aqui esses avisos aqui, que senão acabam atrapalhando a nossa visualização, né? Mas bom, essa é a tela inicial da WP Rocket. Quando a gente entra, eu já estou conectado aqui, já coloquei meu login e senha aqui, mas se você não tiver colocado, coloque, porque aí você pode receber atualização através aqui do painel do WordPress, você não precisa sempre abaixar o arquivo e atualizar, tá ok? Essa página inicial, você vai ter uma série de informações que são interessantes, tanto funções como limpar cachê ou pré-carregar o cachê de novo, algumas informações aqui de FAQ, né, as principais perguntas, né? Mas não é o mais importante para a gente no momento. Para a gente, o mais importante agora é começar aqui. Você quer configurar todas essas áreas aqui. Então a primeira parte você vai configurar o cache. Então essa primeira parte, o cache já está ativado, mas ele vai perguntar para você, ó, cache móvel, podemos ativar? E aí você está ativado aqui, legal. Só que você vai ver uma opção aqui embaixo que é arquivos de cache separado para dispositivos móveis. Eu vou clicar aqui para vocês verem, ok? O que vai acontecer? Essa opção tem que tomar muito cuidado. Ela deve estar selecionada se você tiver um tema personalizado para o mobile. Senão você vai quebrar os dois temas, você vai só cachear uma, não vai funcionar direito. Então sempre lembra disso, vai ser importante para você que tem uma versão específica para o mobile. Vamos para o próximo aqui, ó, cachê do usuário. Aqui, gente, eu sempre recomendo que você não tenha isso habilitado. Talvez se tiver um site muito grande, você pode habilitar para melhorar um pouco a performance. Mas assim, de uma maneira geral, é importante que o usuário, ou seja, sou eu aqui que estou trabalhando no meu site, eu não quero ter cache. Eu quero ver tudo exatamente como está. O que significa? Eu edito uma página e eu quero entrar nessa página e ver exatamente na hora como que ela ficou.
eu não quero ter influência nenhuma do cache. Então, se você estiver logado ali, você não vai ter cache. Você pode habilitar se quiser, mas eu não recomendo aqui. E aqui a vida útil do cache, gente, acho que dá uns pontos mais críticos que existem aqui na ferramenta, tá? Dá para fazer um vídeo falando de alguns problemas disso, mas normalmente ele dá muito problema com o Contact Form, tá? Então você deve estar aqui sempre com 10 horas. É importante estar 10 horas aqui, talvez você possa colocar até 8 horas, etc, né? Você pode aumentar isso? Pode. Então, se o seu site, você sabe que você publica um post por semana, ou você atualiza muito pouco, você tem duas situações que são interessantes. Você pode trocar para dias, você fala assim, vou atualizar o cache a cada 7 dias. E lembra, quanto mais melhor, né? Mais tempo o cache fica ativo, mais performance você vai ter de forma consolidada no seu site. Mas aqui, o que vai acontecer? Você pode deixar para 0. Que é ilimitado. E isso é uma puta sacada. Por quê? Se você atualizar uma página, ele automaticamente vai atualizar o cache daquela página específica. Então 0 normalmente costuma ser muito eficiente, a menos que você tenha algum plugin que dê conflito. Como o Contact Form a gente sabe que está conflito com ele, a grande maioria dos sites usa o Contact Form, né? Então a gente já recomenda aqui você colocar 10 horas ou menos, e aí você dá uma salvar a alteração aqui. Sempre lembra que você vai ter que salvar a alteração de aba, de janelinha aqui no DAP Rocket, né? Ele salva e depois aparece as mensagens aqui em cima, né? Mas você não vai poder passar todas as abinhas aqui, ó, e salvar, que ele não vai funcionar. Você tem que ir uma por uma. Então vamos na próxima aqui, ó, otimizar arquivos CSS/JS. Essa é a área mais sensível do DAP Rocket, porque se alguma coisa pode quebrar no seu site, aqui vai quebrar. Quer ver, ó, vamos estar dando uma olhadinha, tá vendo que não tá nada marcado. Eu vou entrar aqui no site, ó, e o site aparentemente está igual que estava antes, então tá tudo bem, né? Mas aqui é que pode quebrar. Então vamos lá, minificar os arquivos CSS. Sempre que você puder, minifica os arquivos, dificilmente vai dar algum problema nisso, tá? Se você pegar aqui embaixo no JavaScript, é a mesma coisa, pode minificar, isso normalmente não vai dar problema nenhum. Agora, ponto muito importante, inclusive muitas coisas estão escritas aqui, né? Mas as pessoas às vezes não têm atenção nessa leitura. Ponto importante, ó, combinar arquivos CSS. Então assim, você só combina os arquivos CSS se o seu site não estiver usando HTTP2. Então para descobrir, o que você faz? Ó, você clica aqui no seu site, aí você vai clicar com o botão direito, inspecionar aqui, e você vai verificar na aba Network, talvez você fale, não tem nada, você vai precisar recarregar aqui para poder visualizar. Ó. Aqui, ó, o protocolo, então tá vendo que eu estou usando o protocolo 1? Então eu não estou usando HTTP2 aqui, problema, né? Se você não estiver encontrando, clica com o botão direito em qualquer lugar aqui, ó, e aí tem protocolo. Ó. Eu vou clicar aqui, ele sumiu, eu vou colocar aqui, ele vai aparecer. Assim você consegue identificar rapidamente se eu uso um HTTP 1 ou 2, né? E aí você vai visualizar o que fazer. Então, por exemplo, se você não está usando HTTP 2, vale a pena combinar, tá? Se você está usando, não combine, ok? Aqui você pode excluir alguns CSS que mais para frente a gente vai ver. Se você tiver algum problema, você coloca. O mais interessante é que basta colocar a linha aqui, ou o nome do arquivo, etc. Ele vai excluir. Então, se alguma coisa quebrar, você coloca aqui. Esse já é uma técnica um pouco mais avançada, precisa ter um pouquinho ali de conhecimento de programação, talvez. Talvez nem tanto, né? Mas tem que dar uma fuçada interessante para você descobrir qual que é o CSS que pode estar quebrando ou não. Mas de uma maneira geral, você vai testando um por um se você não conhecer e vai funcionar uma hora, tá? E esse último, que é a entrega do CSS, a gente vai fazer depois, porque ele provavelmente é mais complexo. Então eu vou clicar aqui para mostrar para vocês, ó. Ele tá duas opções, nas versões anteriores não tinha essas duas opções, tá? Aqui o remover o CSS não usado, ele vai entender o CSS do seu tema e remover o não usado. Tanto que quando você coloca esse cara aqui, ó, vou clicar, é aqui que você pode efetivamente ter um problema, alguma coisa quebrar no teu site. Tá? E ele pensa, depois que eu salvar ele vai ficar carregando aqui, a gente vai ver, ele demora para fazer isso. Se tiver um problema, coloca aqui, ó, carregar o CSS de forma assíncrona. Então é muito a chance de quebrar alguma coisa no seu site. E quando a gente fala quebrar, é visualmente. Alguma coisa no CSS não carrega, então o site fica meio torto, né? Mas a chance de quebrar é muito menor aqui ao carregar o CSS de forma assíncrona. Ele vai carregar tudo, só que só de forma assíncrona, tá? Eu vou clicar aqui, vamos deixar. Por quê? Faz o teste. Se o seu site, se você tiver um backup, você pode fazer um teste no backup. Se você tiver um site pequeno, a gente faz aqui o teste do Agreste, que é o quê? Você pega uma madrugada, vai lá, faz isso. Se quebrar, você volta, tá? Então, lógico, se você tiver um site muito grande, com muitos acessos, você não vai ter que fazer isso. E aí seria super recomendar você ter um staging, né? E aqui é a mesma coisa, você tem a lista de CSS seguro, que nem lá em cima. E partindo para o JavaScript,
você tem as mesmas situações que a gente falou aqui. Combinar os arquivos JavaScript, você pode excluir alguns JavaScripts, né? Então isso é muito importante aqui. E aqui você tem adiar o carregamento e atrasar a execução do JavaScript, tá? Aqui embaixo é interessante porque ele já sabe que costuma dar problema em algumas situações e ele fala, ó, se der problema, pode copiar esses principais aqui, ó, copiar e colar aqui, você vai e coloca, né? Mas eu não vou colocar nada agora porque ainda não deu problema. Costuma dar problema em temas mais antigos. Os temas mais modernos é muito mais difícil dar problema e não sei porquê, mas assim, eu sinto que eles fazem um trabalho muito bem feito com os maiores temas de mercado. Então é muito mais difícil que dê problema aí com Div, com Elementor, é mais difícil que dê problema, sei lá, com Cadence, com Astra, com Enfold, com os temas que são muito vendidos. Os temas menores, talvez ele já tenha um pouco de dificuldade para entender. Então vamos clicar em salvar aqui para a gente poder ver o que está acontecendo, né? Você vê que ele às vezes demora um pouquinho para salvar. E agora a gente vai na nossa próxima informação aqui, que é a mídia, né? A nossa seção de mídia. Na mídia, é super importante habilitar o Lazy Load, tá? Então clica aqui, só toma cuidado que às vezes você pode ter outro plugin que já tem isso habilitado, então é importante você ter certeza ali que não tem nada já habilitado. E habilitar o iframe para vídeos, ou seja, em vez dele fazer a requisição, já ter o vídeo ali para ser exibido ao play, ele colocou uma imagem com o Lazy Load ali. Ele coloca aqui, ó, substituir o iframe do YouTube pela imagem de pré-visualização, super recomendado, tá? Aqui uma dica interessante, ó, imagens e iframes excluídos. Então você pode selecionar aqui alguma imagem que você queira excluir. Isso é muito útil em algumas situações, tá? Principalmente quando ele não consegue identificar direito e alguma dessas imagens não deveriam estar lá. Já aconteceu comigo, de um tema que eu estava anteriormente, o logotipo ele estava sendo aplicado o Lazy Load e demorava muito para carregar. Ou uma imagem pode acontecer de você, a primeira imagem ali de cima numa página de serviço sua, ela está com Lazy Load e não deveria estar, porque ela é o LCP, ela é a principal imagem, você quer que ela carregue mais rápida, né? Então você pode colocar aqui. Então, por exemplo, na época que deu problema no logo, simplesmente você coloca logo aqui e qualquer imagem aí que tenha nome de logo, ele vai acabar removendo o Lazy Load, né? O único problema é se você tiver um logo lá no rodapé. Então toma um pouco de cuidado com isso, tá? E aqui, dimensões da imagem, super recomendado você adicionar dimensões da imagem faltando, tá? Isso vai evitar o layout shift, que é o CLS ali do PageSpeed. Vamos clicar de novo, salvar alterações. E quando a gente clicar, vocês vão reparar no seguinte, que lá na parte superior, ó, ele toda vez é essa mensagem, ó, pré-carregamento, papapá, papapá, papapá. Então assim, ele pré-carrega o cachê toda vez que você faz uma alteração, né? Então a gente vai ver aqui o que é o pré-carregamento agora, ó. Clicar aqui, ó, pré-carregar. Então assim, o pré-carregamento do cachê é o seguinte, como funciona o cachê? Normalmente o usuário vem numa página, bate, na primeira vez que essa página é acessada, o plugin ou a ferramenta de cache está sendo usado, funciona muito bem aí com Stackpack, Cloudflare, ele acaba gerando cache a partir daquela visita, tá? O que ele faz? Ele pré-carrega o cache. Então, basicamente, é um bootzinho que vai bater em todas as páginas e carregar. Qual que é o problema disso? E aí tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? O pré-carregamento é perfeito para sites pequenos. O site institucional que tem 10 páginas, um blog ali com 50 posts que está aumentando devagarinho, é ótimo. Você carrega, toda vez que você atualizou alguma coisa, tal, ele dá o pré-carregar, deixa pré-carregado funcional. Mas vamos supor que você tem um blog ali, sei lá, com 8.000 posts. Ele vai pré-carregar tudo. Então, toda vez que ele for pré-carregar, você vai ter um baque ali de performance, né? Ele vai exigir mais da máquina que tiver hospedado o seu site. Então, toma muito cuidado com isso, tá? Sites muito grandes, faz sentido você desabilitar ou ativar pré-carregamento. Assim você evita comprometer a performance da máquina, da sua hospedagem, tá? Porque naquele momento a performance vai estar comprometida para você. Vou clicar aqui em ativar o pré-carregamento, porque aqui a gente está falando de um site pequeno. E aí é lógico que você pode ativar o pré-carregamento de cachê. Quando você tem instalado o Yoast, ele já até tem a opção aqui, você seleciona. Se você tiver um outro sitemap, é só colocar a linha do sitemap aqui, ele já vai colocar. Se não, ele vai pré-carregar através de links internos, tá? Aqui o pré-carregar links... cada página que você entra, ele vai tentar pré-carregar a próxima página para o usuário, para facilitar, né, para agilizar o processo do usuário. Super bacana isso também, tá? E eu super recomendo que vocês coloquem, só toma um pouco cuidado também naquela situação de sites muito grandes, tá ok? Aqui você tem algumas situações um pouco avançadas, como pré-captura de requisições de DNS, então você tem que ter um pouco mais de conhecimento para configurar isso, mas não é isso que vai deixar a sua nota 100 ali. Provavelmente essa nota já vai estar boa agora, você não vai precisar mexer. E tem pré-carregar as fontes.
Então aqui o que acontece? Vamos supor que se eu tenho uma fonte específica, você pode colocar as fontes para serem pré-carregadas com antecedência, tá? Vou clicar aqui em salvar de novo. E agora a gente vai para regras avançadas, tá? Isso normalmente você não vai usar, principalmente aí se você não tiver tanto conhecimento. Se for um desenvolvedor, né, uma agência menor, talvez você possa ter um pouco mais recurso aí para usar. Ponto importante, de uma maneira geral, não precisa usar. Isso é importante usar, vamos supor que você não queira cachear uma página específica ou um user agent específico. E aí você fala, John, dá um exemplo para mim. Um exemplo clássico é, às vezes você tem uma página de enquete que a pessoa que entra precisa saber do voto. Né? Então você não pode cachear aquela página. Aquela página tem que estar ativa a todo momento. Então você pode colocar o URL aqui para não cachear. Lembrando que essa página que você não cachear, você também vai ter uma performance reduzida ali e vai impactar mais na performance do site como um todo se ela tiver muito acesso. Tá? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso também, né? Já é uma discussão aí do WordPress. Quem sabe que o WordPress você dá pancada direta aí no banco de dados e normalmente o gargalo vai para o banco de dados, tá ok? Por falar em banco de dados, a gente vai falar aqui ó, de banco de dados aqui. Normalmente, quando a gente mexe em banco de dados, a gente fala para vocês sempre fazerem um backup. É muito importante fazer um backup, tá? Para assim, tudo que o WP Rocket faz aqui, ó, todas essas alterações recomendadas aqui, que são ajustes de melhorias de performance do banco de dados, dificilmente vai te dar um problema. Mas sempre lembre que o backup é essencial. Se der um problema, você consegue restaurar. Então vamos lá. O certo aqui é marcar tudo, na verdade, tipo, para ele atualizar. Então ele vai apagar as revisões que estiverem sobrando, os rascunhos, post na lixeira que você esqueceu de tirar fora, comentário spam, comentário na lixeira, arrancar, os transientes também, tá? Muitas vezes o pessoal não sabe o que é isso e você não precisa nem saber, mas basicamente são arquivos temporários aqui do WordPress, né? Aqui você tem a otimização das tabelas do banco de dados, tá? Que isso já é um pouco mais complexo, mas é uma tarefa relativamente simples de fazer, não deveria dar problema. E a minha recomendação é que você agende a limpeza. Lógico, diária, dificilmente você vai ter fazer uma limpeza diária. Talvez se você for um e-commerce pequeno, né? Então a recomendação aqui, se você for um site pequenininho, é fazer mensal. Se você publicar muita coisa, tal, pode fazer semanal ali, né? Então isso é uma coisa muito bacana. Ele até fala assim, olha, faça um backup do seu banco de dados. Mas dificilmente vai dar algum problema. Se você souber fazer o backup do banco de dados, é melhor. Tem plugin que faz isso, você pode entrar na sua hospedagem também, PHP admin exportar, beleza. Mas se você não souber, tem o backup do WordPress e você restaura o que você quiser, tá? Eu vou clicar em salvar alterações e assim, aqui tem um número pequeno porque a gente acabou de instalar o site. Mas de uma maneira bem simples e objetiva, né? Se você tiver um número muito grande aqui, ó, ele não vai zerar. Ele vai, sei lá, vamos supor que você tem 12 mil, né, revisões. Ele vai para 6. Não precisa ficar ansioso, por quê? Ele vai gerar isso aos poucos, através do cron. Talvez você não saiba o que é cron, não precisa nem saber, mas significa que ele não faz tudo de uma vez. Então ele vai fazendo aos pouquinhos, e daqui a pouco isso vai estar zerado. Então não fica... Tem muita gente que vai lá e fica recarregando e salvando de novo para tentar limpar. Mas na verdade não é que limpou, aqui no tempo que a pessoa foi lá para clicar em alterações, o que aconteceu? Ele acabou limpando. E agora para finalizar, acho que as últimas configurações CDN, dá para pagar aqui um CDN deles, que eu acho legal, mas você pode ativar o seu próprio CDN. Se provavelmente você quiser ativar o seu próprio CDN aqui e configurar, provavelmente você tem condições aí de criar uma performance melhor até sem o WP Rocket. Então acho que não faz muito sentido nesse caso, tá? Aqui no CDN, eu não acho que não faz sentido, porque ele não tem um full cache CDN, é um CDN padrão. Então se você quer ter uma CDN, vai instalar o Cloudflare que vai funcionar melhor para o seu site e é grátis, tem a versão grátis, né? Então eu acho que faz mais sentido para você isso. E aqui o Heartbeat, muita gente se complica, tal. Deixa ativado, mas de uma maneira bem simples assim. O Heartbeat ele vai atualizar, sei lá, cada 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos ou o tempo que você determinar, né? E ele vai, por exemplo, salvando posts. Então ele vai salvar post a cada 30 segundos. Só que isso acaba gerando mais impacto na performance do seu site de uma maneira geral, né? Porque você está executando máquina ali. Então você costuma aumentar esse tempo para não gerar tanto impacto aí no seu servidor, tá ok? Você deixa ativado aqui, eu não tenho motivo para não deixar. Eu sempre deixo em reduzir atividade, tá? E você não precisa desativar, eu acho que é besteira, porque aí você perde o rascunho automático e tal. Mas se você estiver sentindo problemas de performance grave no momento que você está escrevendo o post, aí talvez faça sentido você desativar aqui para cada uma das situações. Então aqui você vê que tem, ó, você pode desativar aqui no editor de post, na interface ou no painel. Então você pode avaliar em cada uma dessas situações ou até desativar em tudo, tá? A maioria das vezes não tem necessidade, deixa aqui a meiuca, que é o reduzir atividade, que está excelente. Complementos, bom, aqui tem uma série de complementos ali que são interessantes, então você usa Vanish
é muito legal, esse já ativa esse complemento. Você usa imagem WebP, que é super recomendado você fazer uma otimização de imagem no seu site com algum plugin. Então tem vários plugins aí, tem o próprio Imagify, que é do da AppRocket, funciona super bem, joga a carga aí de processamento para fora do seu site, mas tem o EWWW lá que também funciona maravilhosamente bem, não vai te cobrar nada aí, né? Então assim, são complementos, ok? Que você ativa se você tiver o recurso. Aqui embaixo são 2 pontos legais, Cloudflare e Sucuri. Por que você precisa sincronizar um dos dois? Porque esses são recursos que vão te ajudar em performance de alguma maneira. Então, por exemplo, Cloudflare, como a gente falou, ele além de ter uma questão de segurança inclusa nele, ele tem um CDN. Então, se você está com um plugin de cache e você já tem um outro CDN que tem um cache na frente, você tem que tomar cuidado porque pode dar um problema. Então, você precisa sincronizar os dois. E uma das coisas que você faz quando você sincroniza aqui o Cloudflare com o da AppRocket o da AppRocket ele avisa o Cloudflare toda vez que uma página for atualizada. Assim você não vai ficar com cache desatualizado, né? Então, se você colocar aqui o on, ele vai clicar aqui, ó, coloca as opções, e aí ele vai pedir algumas informações aí, que é a chave global, o ID da zona e o e-mail da conta, que são informações que você encontra no Cloudflare. Basicamente são numerozinhos que você coloca aqui e está resolvido ao salvar, tá ok? Esse é um ponto muito importante. E se você precisar limpar o cachê completo na Cloudflare, você não precisa entrar na Cloudflare. Você só vai entrar aqui ó, em limpar todos os arquivos do cachê do Cloudflare, né? Isso facilita bastante a vida aqui. Para finalizar aqui, você tem a otimização de imagens, que ele recomenda você colocar aqui o Imagify, que é o próprio plugin deles, que funciona muito bem se você quiser fazer, tá? Mas lembra que muito de otimização de imagem é você mandar uma imagem leve, você não mandar aquela imagem de 5 megas, você manda uma imagem de 100 KB, né? Então, otimiza a imagem de acordo com o tamanho, dependendo da qualidade. Você tem algumas ferramentinhas para exportar configuração. Então, talvez se você é uma agência, você tem vários sites ali, exporta as configurações, aí quando você vai instalar um outro site, você não precisa fazer exatamente tudo que a gente fez aqui, né? Principalmente quem sabe que o pessoal acaba usando sempre o mesmo tema. E aqui tem alguns tutoriais. Finalizado isso, ó, você vê que a gente estava fazendo aqui o tutorial, explicando para vocês como fazer, e ele só agora mostrou essa mensagem aqui, ó. Ou seja, ele acabou finalizando a otimização no banco de dados e agora ele mostrou pra gente, porque ele estava fazendo via Chrome. Então ele vai mostrando umas mensagenzinhas pra gente. Então não encana se na hora não estiver pronto. E um ponto super importante aqui, às vezes ele demora, ele vai pré-carregar as páginas ou ele vai recriar um CSS. Então lembra disso, isso é muito importante. Não seja ansioso nesse momento. Ativa, aí é importante você entrar no site depois que você fez tudo isso, né? E verificar se o site não tem nada quebrado. Ó. Então eu estou olhando aqui, o site está legal. Entra no mobile também para ver se não tem nada, mas legal, o site está funcional, está tudo bonitinho. Uma dica muito importante, no mobile normalmente o que quebra é o menu. Então quando você vai lá clicar no menu, ele não funciona, tá? Então sempre checa e atenta a isso. E aí se der algum problema no menu, você vai ter que ou fazer um trabalho ali para desativar o JavaScript ou tentar descobrir qual que é o elemento que o tema lá definiu no menu e você vai desativar ou criar uma exceção baseada nele naqueles campinhos que a gente viu anteriormente, tá? Então esse ponto aqui é muito importante. Checa o site, visualize seu site, navega bastante nele e vê se tá tudo ok, tá bom? E agora a gente vai na hora verdadeira para saber se ele fez o trabalho correto, né? Se realmente funcionou. Então vamos copiar aqui, odontoitaí.com.br, que eu vou fazer. Eu vou entrar aqui na ferramenta de teste no PageSpeed Insight, né? E vou colocar aqui. Lembrando que da outra vez deu 40 e pouco, né? Então vamos dar o analisar para ver o que vai dar. E normalmente assim, se tem o celular e o computador. Eu nem vejo muito computador, porque sempre dá uma nota relativamente boa, né? E o principal tráfego é mobile, então foca mais no celular. Mas é muito importante você ver as duas notinhas ali. Opa, olha lá, ó. Então a nossa nota ali que estava 40 e pouquinho, né? Ela foi para 97, gente. Isso é muito bacana. Então para você que está aí desesperado, né, para ter uma nota verdinha no Google PageSpeed, tá aqui, ó. Teve uma nota muito bacana, né? E aí repara que assim, ainda existem alguns avisos? Sim. Você precisa arrumar isso? Não necessariamente, a nota tá boa, né? Depois você vai até ver isso na prática ali no Crux para você ver se tem essas informações realmente estão batendo com a realidade. E aí quem não sabe, não entendeu ainda direito como funciona isso, tem um vídeo muito bacana falando de Core Web Virus, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, né? Mas de uma maneira geral, vale a pena atentar porque ó, disponibiliza imagens em formato de última geração. Então vamos tentar melhorar um pouco? O que você vai fazer? Você vai instalar um plugin para gerar essas imagens em formato de última geração. Que a gente está falando de WebP aqui, tá ok? Mas você precisa aqui? Não necessariamente, mas é sempre legal fazer um negócio
para melhorar, né? Só para desencargo de consciência, o celular 97 e o computador aqui também 97. Normalmente o computador está um pouquinho melhor, mas ok, deu os dois 97 aqui e pra gente tá mais do que suficiente, né? Isso é muito bacana, não deu problema nenhum. Para vocês, às vezes você ativa tudo e dá algum problema, principalmente do tema, e aí coloca um comentário aí que a gente tenta ajudar vocês para poder resolver esses problemas, mas de uma maneira geral, você vai ticando e desticando tudo até o momento que você encontra a configuração perfeita para você, né? Acho que uma grande dica aqui é, se quebrar, o que você faz? Você vai tirando aqui, você destica todos eles na medida do possível, né? Eu acho que isso é um ponto bem interessante. Então, deu algum problema no menu? Tira esse e tira esse. Aí testa. Funcionou? Você adiciona um por um. Essa é a maneira leiga de resolver o trabalho. Porque aí talvez você vai falar assim, descobri que o problema está aqui, ó, no adiamento, tá? Então, se você sabe que o problema está no adiamento, legal. Então, você vai ligar o adiamento e aí você vai tentar colocar aqui o nome do arquivo JS que tem que ser incluído como uma exceção. É isso aí, gente. Espero ter ajudado. E não esquece de dar aquela curtidinha e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.